Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à disciplina Dons e Ministérios. Capítulo 6. Talentos e habilidades pessoais. Nesta reflexão sobre talentos, somos convidados a reconhecer e valorizar as habilidades que Deus nos concedeu. Desde o momento da concepção, o Criador depositou em nós potencialidades únicas destinadas a serem descobertas e desenvolvidas para a sua glória. A parábola dos talentos mencionada em Mateus 25 ilustra o grande valor que Deus dá a cada talento que Ele nos confia. Ele espera que usemos essas habilidades com sabedoria e dedicação, sempre voltados para o crescimento do reino. Na vida cristã, entender e utilizar nossos talentos não é apenas uma questão de sucesso pessoal, mas uma resposta de gratidão e serviço ao Senhor. Quando descobrimos e aplicamos o que Deus nos deu, glorificamos o seu nome e abençoamos os outros. Hoje é tempo de refletirmos sobre nossos talentos e nos dispormos a usá-los para a expansão do reino de Deus. Boa aura. Tópico 1. Refletindo sobre os talentos. Os talentos são dons especiais que cada um de nós recebe de Deus no momento da concepção. Essas habilidades naturais são únicas e fazem parte do nosso propósito de vida. É essencial compreender que quando falamos de talentos, nos referimos àquelas atividades nas quais nos destacamos e que nos geram satisfação. Por isso, é fundamental que façamos uma reflexão profunda sobre o que realmente sabemos fazer e o que nos faz brilhar. Ao longo da vida, muitos se concentram mais em suas deficiências do que em suas habilidades, perdendo de vista o que realmente são capazes de realizar. A pergunta que devemos nos fazer é: qual é o meu talento? Isso nos leva a uma reflexão importante sobre a nossa identidade e nosso valor no reino de Deus. Lembre-se de que Deus confiou a cada um de nós talentos que são uma expressão de sua confiança em nós. Essa confiança é uma responsabilidade, pois nos foi dada algo precioso que deve ser cultivado e multiplicado. Assim, devemos nos aproximar do nosso Criador com gratidão, reconhecendo que os talentos são um presente e um chamado para servirmos com alegria e propósito. Conhecer o nosso talento é um passo crucial na nossa caminhada de fé. Muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre o que realmente são capazes de fazer, e isso pode levar à frustração e desânimo. Quando não conhecemos nossas habilidades, corremos o risco de não utilizá-las de maneira eficaz. Por isso, é fundamental olhar para dentro de nós e perguntar: quais são as minhas habilidades naturais? Como posso usá-las para o bem do reino de Deus e da sociedade? É importante também destacar que não existe ninguém desprovido de talentos. Cada um de nós tem algo único a oferecer. Muitas vezes podemos nos distrair e nos fixar nas áreas em que sentimos que falhamos ou nas habilidades que não possuímos. Contudo, Deus nos criou para focar em nossas fraquezas, mas sim para potencializar nossos dons. Quando reconhecemos nossos talentos, abrimos a porta para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Isso não apenas enriquece nossas vidas, mas também impacta a vida de outros. Em Mateus 25, encontramos a parábola dos talentos, onde o Senhor nos ensina sobre a responsabilidade que vem com os dons que recebemos. Portanto, devemos ser gratos por cada talento e buscar maneiras de usá-los para glorificar a Deus. Os talentos que recebemos de Deus não são apenas dádivas, mas também responsabilidades. Quando Deus confia a cada um de nós uma habilidade especial,
Ele espera que a utilizemos de forma sábia e produtiva. Na parábola dos talentos, é revelado que o Senhor escolhe servos de confiança para entregar seus bens. Essa confiança não deve ser desconsiderada, pois nos coloca em uma posição de seriedade em relação ao que temos nas mãos. Devemos ser gratos pelos talentos que recebemos e reconhecê-los como uma oportunidade de servir. O uso adequado dessas habilidades não só traz satisfação pessoal, mas também glorifica a Deus e contribui para a edificação do seu reino. Quando investimos nossos talentos no trabalho do Senhor, podemos esperar que Ele traga frutos abundantes, não apenas em nossas vidas, mas na vida de outros também. É vital que nos lembremos de que haverá um momento de prestação de contas, como está escrito em Mateus 25:19. A maneira como usamos nossos talentos será avaliada, portanto, devemos nos engajar ativamente no desenvolvimento e uso de nossos dons, sempre buscando maneiras de honrar a Deus em tudo o que fazemos. Ao tomarmos essa responsabilidade a sério, estaremos prontos para desfrutar das alegrias que vêm ao trabalhar com parceria com nosso Criador. A comparação dos talentos a um valor monetário, como a moeda grega mencionada na parábola, nos ajuda a entender o quão preciosos eles são. Cada talento é um investimento que Deus faz em nossas vidas. Portanto, é imperativo que não só reconheçamos, mas também valorizemos as habilidades que nos foram dadas. O valor do talento é significativo, pois representa não apenas um dom, mas também a confiança que Deus deposita em nós. Quando consideramos que um talento tinha um valor correspondente a cerca de 20 anos de trabalho, podemos perceber que temos em mãos logo algo extremamente valioso. É um erro subestimar o que Deus nos concedeu. Cada talento deve ser tratado com o máximo respeito e seriedade. Ademais, o verdadeiro prêmio não é o talento em si, mas a recompensa que vem do uso sábio deste talento. Isso nos leva a refletir sobre como temos investido as nossas habilidades. A prestação de contas que teremos com Deus é inevitável e, ao nos prepararmos para este momento, precisamos estar cientes de que a alegria do Senhor é a recompensa maior. Assim, devemos nos comprometer a trabalhar com diligência, desenvolvendo nossos talentos para a sua glória e o bem da sociedade, sabendo que somos instrumentos nas mãos do nosso Deus Criador. A mensagem de que é tempo de trabalhar é clara e urgente. Cada um de nós possui um talento que foi dado por Deus, e ignorá-lo ou adiá-lo significa desperdiçar um presente divino. O momento de se envolver no trabalho do Senhor não pode ser postergado. Quando descobrimos nossos talentos, devemos agir imediatamente, dedicando-nos a usá-lo para o propósito de Deus. Muitas vezes hesitamos em entrar em ação, seja por falta de confiança, medo de falhar ou simplesmente por procrastinação. No entanto, a palavra nos exorta a agir. Ao entendermos o que Deus nos deu, temos a responsabilidade de pôr em prática esses dons, não apenas em nossa vida pessoal, mas também para beneficiar a comunidade ao nosso redor. Quando trabalhamos em parceria com Deus, não estamos apenas cumprindo uma missão, mas também experimentando a verdadeira alegria de servir. É importante destacar que, ao nos colocarmos à disposição do Senhor, a satisfação que advém desse serviço é incomensurável. Assim, hoje é o dia de tomar a decisão de descobrir o seu talento e se comprometer com o trabalho no reino de Deus. Lembre-se de que cada esforço feito em sua direção resultará em uma colheita abundante de bênçãos e realizações. Tópico 2. O que é necessário encontrar na igreja em relação aos talentos? O voluntariado
é uma prática indispensável na igreja quando trata do exercício dos talentos. A igreja local deve incentivar que seus membros usem seus dons de maneira voluntária, reconhecendo que a verdadeira motivação para o serviço não está em recompensas humanas, mas em glorificar a Deus. Essa prática gera uma dinamicidade essencial para a edificação da comunidade cristã. O apóstolo Paulo, em Efésios 4,13, nos ensina que o exercício dos talentos leva a igreja à maturidade, fortalecendo a unidade na fé e no conhecimento de Cristo. Isso promove um ambiente saudável e espiritualmente vibrante, onde os membros não só crescem individualmente, mas também contribuem para o crescimento coletivo. Além disso, o exercício dos talentos no voluntariado muda completamente a perspectiva de vida dos envolvidos. As tarefas no reino de Deus oferecem uma nova visão sobre o propósito da existência humana, mostrando que nossa vida não se limita a nós mesmos, mas que somos chamados a participar de algo maior. A prática dos talentos nos ajuda a viver em comunhão diária com Cristo e nos torna mais conscientes de nossa responsabilidade no plano divino. A igreja que valoriza o voluntariado como uma expressão de seus talentos está no caminho certo para cumprir sua missão e crescer em maturidade espiritual. O propósito final dos talentos concedidos por Deus é a glorificação de seu nome. Na igreja, é essencial que os membros estejam sempre atentos para evitar que o uso de seus talentos caia na armadilha da busca por reconhecimento pessoal ou vaidade. O Salmo 115,1 nos lembra claramente: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Os talentos devem ser usados de maneira a apontar sempre para Deus e não para nós mesmos. A proclamação do Evangelho não se baseia no desempenho humano, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. Por isso, o exercício dos talentos deve ser feito com humildade, com o objetivo único de glorificar a Deus. Um dos maiores desafios que as igrejas enfrentam hoje é a tentação do estrelismo, onde pessoas podem usar seus talentos para se promoverem. No entanto, a verdadeira igreja de Cristo deve ser um ambiente onde a simplicidade e a humildade prevaleçam. Deus escolhe e usa pessoas simples para realizar grandes coisas, e isso deve ser sempre enfatizado. Quando exercemos nossos talentos, devemos ter em mente que somos apenas instrumento nas mãos de Deus e todo o reconhecimento e glória pertencem a Ele. Somente assim a igreja cumprirá sua missão com fidelidade e os talentos serão usados de maneira correta e honrosa diante de Deus. A compreensão de que o reino de Deus não está limitado apenas no céu, mas também se estende à terra, e é essencial para a igreja. Com a vinda de Cristo, o governo de Deus começou a se manifestar entre nós e a expansão desse reino depende diretamente do uso dos talentos que ele concedeu e concede a cada um de nós. Ao exercermos nossos talentos, estamos contribuindo para o funcionamento e crescimento desse reino aqui na Terra. Isso significa que nossa participação no reino não é passiva, mas ativa e requer que utilizemos nossas habilidades de forma consciente e dedicada. A igreja deve ensinar seus membros que cada talento, seja grande ou pequeno, é importante para a obra de Deus. Seja servindo nas atividades da igreja local, ajudando a comunidade ou evangelizando. O uso dos talentos é um reflexo do governo de Deus em ação. Além disso, o uso dos talentos não deve ser visto apenas como uma responsabilidade, mas como um privilégio, pois somos chamados a participar do plano eterno de Deus. A igreja precisa cultivar essa mentalidade em seus membros para que todos compreendam que estão contribuindo para algo muito maior do que si mesmos. Ao servir com nossos talentos, estamos proclamando a realidade do reino de Deus e mostrando ao mundo que o governo de Cristo já está presente
e em expansão. A atitude com a qual servimos a Deus na igreja é de extrema importância. A consagração de cada membro que utiliza seus talentos deve ser uma prioridade, pois o Senhor da igreja, Jesus Cristo, olha primeiramente para o coração e a intenção por trás do serviço. Na prática, isso significa que todos aqueles que servem devem fazê-lo com humildade, comprometidos em glorificar a Cristo e não a si mesmo. A tentação de buscar reconhecimento e estrelismo pode surgir especialmente em contextos onde os talentos se destacam, mas a verdadeira Igreja de Cristo deve resistir a essa pressão. O Evangelho nos ensina que o maior entre nós é aquele que serve, e não aquele que busca ser servido ou exaltado. A igreja local deve ser um ambiente onde o serviço humilde é valorizado e onde a consagração é um ato contínuo. Além disso, o serviço com humildade implica em reconhecer que todos somos instrumentos nas mãos de Deus e que a obra não depende de nossas habilidades naturais, mas do poder do Espírito Santo. A beleza do Evangelho está no fato de que Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Portanto, a igreja deve continuamente incentivar seus membros a servirem com o coração consagrado, sabendo que, ao fazê-lo, estão cumprindo o chamado divino para as suas vidas e contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra. O medo e a incredulidade são dois grandes obstáculos que podem impedir os cristãos de exercerem seus talentos na igreja local. Muitas vezes, os membros da igreja sentem-se incapazes ou inseguros quanto à sua habilidade de realizar as tarefas que Deus lhes confiou. No entanto, o Evangelho nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Portanto, a igreja deve ser um lugar onde os membros são constantemente encorajados a superar essas barreiras, confiando no poder do Espírito Santo para capacitar cada um a usar seus talentos de forma eficaz. O exercício dos talentos é uma expressão de fé e amor. Quando colocamos nossos talentos em práticas, estamos não apenas servindo a Deus, mas também dando o nosso melhor a Ele. Esse serviço é uma maneira de mostrar gratidão por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e de retribuir seu amor. Além disso, quando usamos nossos talentos com fé, estamos participando ativamente do plano de Deus para a igreja e para o mundo. Cada tarefa realizada, por menor que seja, tem um impacto eterno, pois é realizado para a glória de Deus. Ao vencer o medo e a incredulidade, a igreja se torna um lugar onde os talentos florescem e onde o reino de Deus se expande de forma poderosa e contínua. Tópico 3. Os talentos geram frutos eternos. Os talentos humanos têm um papel fundamental na obra de Deus. Quando dedicamos nossos dons para a sua glória, a nossa obra não só se multiplica, mas também tem um impacto eterno. A história nos dá muitos exemplos de pessoas que entregaram suas vidas e talentos a Deus, como Charles Spurgeon, Daniel Berg e John Wesley. Esses homens e mulheres utilizaram suas capacidades para o reino de Deus e deixaram um legado que ainda perdura. Entretanto, é crucial entender que o talento, por mais valioso que seja, não é suficiente por si só. A W. Tozer nos lembra de que uma congregação pode sobreviver e até prosperar apenas com talento humano, mas sem o toque do Espírito Santo, o impacto será limitado. As maravilhas de Deus não se manifestarão plenamente e a oportunidade de ver suas obras grandiosas será perdida. Por isso, além de reconhecer a importância dos talentos, devemos buscar a presença e o poder de Deus em tudo o que fazemos. Somente quando nos submetemos ao Espírito Santo é que o verdadeiro fruto eterno será gerado. A obra de Deus vai além do esforço humano, pois é alimentado por sua presença.
Quando unimos nossos talentos à ação divina, os resultados são eternos. Ao longo da história da Igreja, testemunhamos vidas que marcaram operações por meio de seus talentos e sua entrega a Deus. Homens como Martinho Lutero, o reformador protestante, e mulheres como Kathryn Kuhlman, conhecidas por sua intensa dependência do Espírito Santo, deixaram legados que continuam a influenciar milhões de cristãos. Esses exemplos nos mostram que, quando os talentos são consagrados para Deus, eles geram frutos eternos. A reforma protestante liderada por Lutero foi mais do que uma obra intelectual, foi resultado da busca sincera por uma fé pura e pela verdade da palavra de Deus. Kathryn Kuhlman, por sua vez, foi uma evangelista cujo ministério foi marcado por curas e milagres, demonstrando o poder do Espírito Santo agindo através de seus dons. Através desses exemplos, podemos entender que os talentos, quando entregues a Deus e guiados pelo Espírito Santo, podem ter um impacto profundo e duradouro no mundo. Não se trata apenas de habilidade ou capacidades naturais, mas da rendição completa a Deus para que Ele opere através de nós. O resultado disso são obras que permanecem para sempre, não por causa dos talentos em si, mas por causa da glória e do poder de Deus manifestos por meio dessas vidas. A. W. Tozer aponta para uma verdade fundamental sobre o trabalho para Deus. Por mais impressionante que o talento humano possa ser, sem o toque do Espírito Santo, ele permanece limitado e muitas vezes infrutífero. É possível que uma congregação ou um ministério prospere visivelmente com base apenas em talentos e habilidades humanas, mas essa prosperidade é superficial e, em última análise, estéril. O que realmente importa é a presença do Espírito Santo que transforma esforços humanos em manifestações poderosas de Deus. Quando o Espírito está presente, as atividades religiosas ganham uma nova dimensão, elas deixam de ser meramente rituais ou tradições e passam a ser o palco onde Deus revela suas maravilhas. A ausência dessa presença limita o que podemos realizar e nos impede de ver os grandes feitos que Deus deseja operar entre nós. O Espírito Santo não só capacita os talentos humanos, mas também os guia, orientando cada ação e decisão para que a glória de Deus seja manifesta. Portanto, devemos buscar mais do que o aperfeiçoamento de nossas habilidades. Precisamos da manifestação contínua do Espírito em nossas vidas e ministérios, para que os talentos que possuímos gerem frutos que durem até o grande dia, o retorno de Cristo. Só assim o que fazemos hoje permanecerá para sempre. Tópico 4. Uma breve lista de talentos. Os talentos relacionados à música, dança e teatro são formas poderosas de expressão artística que servem tanto ao louvor quanto à adoração. A música tem a capacidade de atravessar barreiras emocionais, espirituais e culturais, criando uma conexão íntima com Deus. Muitas vezes, no culto cristão, a música leva as pessoas a uma experiência de adoração mais profunda, abrindo o coração para o toque do Espírito Santo. Da mesma forma, a dança é uma expressão corporal que pode simbolizar alegria, celebração e reverência. Quando feita para a glória de Deus, a dança torna-se um ato de adoração e entrega total, comunicando emoções e mensagens que as palavras às vezes não conseguem expressar. O teatro, por sua vez, combina habilidades dramáticas e criativas para contar histórias que podem ilustrar princípios bíblicos, transmitir lições morais ou simplesmente refletir a beleza da criação divina. No contexto cristão, essas artes podem impactar vidas, comunicar a mensagem do Evangelho e criar momentos de reflexão e transformação. Quando colocado a serviço de Deus, esses talentos têm o potencial de influenciar profundamente não só a vida dos que executam essas artes, mas também
daqueles que as experimentam, revelando a grandeza de Deus de maneira tangível e sensível. O talento para a literatura é uma das formas mais antigas de comunicação e expressão. Através da escrita, autores cristãos têm a oportunidade de compartilhar suas experiências espirituais, ensinamentos bíblicos e reflexões sobre a fé. Livros, poesias e até artigos inspirados podem alcançar pessoas em diferentes momentos e lugares, oferecendo consolo, encorajamento e sabedoria. Ao mesmo tempo, os talentos técnicos relacionados ao som, luz e imagem desempenham um papel essencial na comunicação moderna da mensagem cristã. Um sistema de som de qualidade pode garantir que a palavra de Deus seja ouvida claramente em uma grande igreja, enquanto uma iluminação adequada pode criar uma atmosfera que facilita a concentração e a adoração. O uso de imagens e projeções visuais também pode enriquecer a compreensão da mensagem, ilustrando conceitos difíceis ou trazendo mais vida à apresentação do Evangelho. Esses talentos, muitas vezes nos bastidores, são fundamentais para que a adoração e a pregação sejam apresentadas de forma clara e impactante. Cada uma dessas capacidades colabora para tornar a experiência de adoração e aprendizado mais profundo e acessível. Portanto, seja na escrita ou nas técnicas de produção, quando essas habilidades são entregues ao serviço de Deus, elas podem ter um impacto eterno na vida das pessoas. A administração é um talento muitas vezes invisível, mas fundamental para o bom funcionamento das igrejas e ministérios. Aqueles que possuem habilidades administrativas ajudam a planejar, organizar e implementar as diversas atividades da comunidade cristã. Sem administração eficaz, muitos aspectos práticos da obra de Deus ficariam comprometidos. Esse talento permite que tudo flua com ordem e propósito, facilitando o desenvolvimento de ministérios e iniciativas que servem à igreja e à comunidade. Já a hospitalidade é um talento que reflete diretamente o coração de Deus. Receber bem os outros, tanto na igreja quanto em casa, é um ato de amor e serviço. Aqueles que têm o dom da hospitalidade ajudam a criar um ambiente acolhedor e seguro onde as pessoas se sentem amadas e aceitas. Além disso, a ação social é uma expressão prática do mandamento de Jesus para amar o próximo. Aqueles que se dedicam à ação social encontram maneiras de atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais dos mais vulneráveis, seja através da distribuição de alimento, do acolhimento de desabrigados ou da defesa dos oprimidos. A ação social é uma poderosa forma de testemunhar o amor de Deus em ação. Esses talentos, quando usados para a glória de Deus, fortalecem a comunidade e mostram ao mundo o caráter compassivo de Cristo. Os talentos de liderança, aconselhamento e apoio em crises são os dons que exigem sensibilidade, sabedoria e firmeza. A liderança é um talento que vai além de simplesmente estar à frente de um grupo. Trata-se de orientar e inspirar os outros a seguirem a visão e os princípios de Deus. Um bom líder cristão sabe quando encorajar, quando corrigir e como guiar as pessoas com sua jornada de fé. O aconselhamento, por outro lado, é uma habilidade que permite oferecer consolo e sabedoria a quem precisa. A vida cristã pode ser cheia de desafios emocionais e espirituais, e aqueles com o talento do aconselhamento são capazes de ajudar os outros a lidar com suas lutas e encontrar soluções à luz da palavra de Deus. Por fim, o apoio em crises é um talento essencial em momentos de dificuldade e catástrofe. Quando desastres ocorrem, seja em nível pessoal ou comunitário, aqueles com esse dom entram em ação, proporcionando ajuda prática e emocional. Eles trazem consolo, recursos e esperança, mostrando o cuidado de Deus em momentos críticos. Esses talentos são
fundamentais para a saúde emocional e espiritual das comunidades, pois ajudam as pessoas a encontrarem direção, cura e paz, especialmente nos momentos mais difíceis. Tópico 5. Textos-chave sobre talentos. O versículo de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 15, destaca a diversidade de talentos que Deus distribuiu entre seu povo. Há cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e outros especialistas em diversas áreas. A lição que podemos tirar desse texto é que Deus valoriza e utiliza cada habilidade, independentemente de sua natureza. No contexto de uma comunidade ou na obra do reino de Deus, todas essas capacidades são necessárias para a construção e o progresso da missão. Nenhum talento é pequeno demais ou irrelevante quando colocado nas mãos de Deus. A importância de cada trabalhador e sua contribuição para o bem comum são enfatizadas aqui. Da mesma forma, nos dias de hoje, cada cristão é chamado a reconhecer e utilizar seus talentos, seja eles artísticos, técnicos, organizacionais ou espirituais. Essa diversidade de dons e habilidades nos mostra que Deus tem um propósito único para cada pessoa e quando esses talentos são usados de maneira colaborativa, o corpo de Cristo é fortalecido e edificado. Portanto, é essencial reconhecer, valorizar e usar as nossas capacidades, sabendo que todas elas têm um lugar no plano de Deus. A parábola dos talentos encontrada em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, é uma das mais profundas lições de Jesus sobre o uso responsável dos dons e habilidades que recebemos de Deus. Nessa história, um homem distribui diferentes quantidades de talentos a 3 servos antes de partir em viagem. Cada um recebe de acordo com sua capacidade. Dois dos servos são fiéis e multiplicam os talentos que lhe foram confiados, enquanto o terceiro, por medo e negligência, esconde o talento que recebeu. Ao retornar, o Senhor elogia e recompensa os servos que foram diligentes, mas repreende severamente o servo que escondeu seu talento, chamando-a de servo mau e negligente. Esta parábola nos ensina que todos temos talentos e responsabilidades e que Deus espera que as usemos com sabedoria e diligência. Não importa o tamanho ou a quantidade do talento que recebemos, mas sim a nossa fidelidade em usá-la para o benefício do reino. A consequência de não usar os talentos dados por Deus é a perda do próprio talento e, como servo preguiçoso, podemos ser deixados de lado sem participar da alegria do Senhor. Portanto, esta parábola nos chama a refletir: estamos sendo bons administradores dos talentos que Deus nos confiou? Pense nisso. Versículos finais da parábola dos talentos em Mateus 25, capítulo 25, versículo 26 a 30, trazem uma advertência clara sobre as consequências da inatividade e da negligência no uso dos talentos. O servo que escondeu o talento por medo ou indiferença recebe uma repreensão dura, servo mau e negligente. Esse julgamento revela que, diante de Deus, a omissão no uso dos dons e habilidade que Ele nos confia é vista como pecado. Deus nos dá talentos, mas Deus nos dá talento não para serem enterrados ou ignorados, mas para serem multiplicados e usados para o seu reino. A inação é vista como uma falha em confiar na provisão de Deus, uma atitude que impede o avanço da sua obra. Além disso, o castigo do servo que perde até o talento que tinha é lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Nos lembra que o descaso com os talentos espirituais pode nos levar a uma separação definitiva de Deus. A passagem nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida.
Estamos utilizando os dons e as oportunidades que Deus nos deu ou estamos enterrando nossas capacidades por medo ou preguiça? A lição aqui é clara: a fidelidade em pequenas coisas é recompensada, mas a negligência nos afasta das bênçãos divinas e nos coloca em um caminho de perda e escuridão. Em Mateus 25, versículos 31 e 32, Jesus descreve o retorno do Filho do Homem em sua glória, acompanhado por todos os anjos. Ele se assentará em seu trono celestial para julgar as nações. Este momento é apresentado como um evento de grande majestade e solenidade, onde Jesus, o Rei e Juiz, exercerá sua autoridade sobre toda a humanidade. Nesta cena, ele separa as pessoas assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, representando os justos, serão colocadas à sua direita, enquanto os bodes, os ímpios, serão colocados à esquerda. Essa separação revela o critério justo de Deus, baseado na fidelidade, no uso adequado dos talentos e nas ações de misericórdia para com os outros. Esse texto destaca a certeza do juízo final, onde cada pessoa será chamada a prestar contas de sua vida e do que fez com os dons que recebeu de Deus. Jesus enfatiza que não apenas a fé, mas também a prática de boas obras e a fidelidade no uso dos talentos serão determinantes no julgamento. A parábola nos chama a viver de forma responsável e fiel, sabendo que no final nossas escolhas e ações terão consequências eternas. Portanto, devemos estar sempre atentos, vigilantes e dispostos a servir ao reino com tudo o que Deus nos confiou. Resumo do capítulo. Os talentos são presentes de Deus, concedidos a cada indivíduo desde a concepção, sendo fundamentais para a missão que temos neste mundo. A Bíblia nos ensina que todos temos talentos e que é nossa responsabilidade descobri-los e desenvolvê-los para a glória de Deus e o bem comum. A parábola dos talentos, encontrada em Mateus 25, nos lembra que o Senhor confiou a cada um conforme sua capacidade, habilidades que devem ser usadas para frutificar. Ignorar ou negligenciar esses talentos resulta em perda, enquanto o uso correto deles gera recompensas eternas. O capítulo também destaca o papel da igreja local, que deve ser um ambiente onde os talentos são valorizados e exercidos, contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo. A igreja que estimula o uso dos talentos é uma igreja dinâmica, cheia de vida e em constante crescimento espiritual. É importante, no entanto, que o foco esteja em glorificar a Deus e não em buscar reconhecimento pessoal. Além disso, os frutos gerados pelo uso dos talentos são eternos, como evidenciado nas obras de grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Finalmente, o texto lista várias áreas em que os talentos podem ser aplicados, desde música e hospitalidade até aconselhamento e socorro em crise. Para concluir esta reflexão sobre os talentos, é importante lembrar que os talentos que Deus nos confiou são preciosos presentes dados com um propósito divino. Não estamos neste mundo por acaso, e cada um de nós tem uma missão única, moldada pelas habilidades que o Senhor colocou em nossas vidas. A parábola dos talentos nos adverte sobre a importância de usar o que recebemos de Deus, pois haverá um dia de prestação de contas. A igreja local tem um papel vital ao apoiar e incentivar seus membros a descobrirem e exercerem seus talentos para a edificação do corpo de Cristo. Que possamos resistir à tentação de negligenciar esses dons ou de buscar reconhecimento pessoal. Nosso objetivo deve ser sempre glorificar a Deus, permitindo que Ele nos use como instrumentos de sua vontade, que o fruto de nossas obras, feitos com amor e dedicação, permaneça para a eternidade. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti em humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que temos
e somos vêm de ti. Obrigado, Pai, pelos talentos e habilidades que tu colocaste em nossas vidas desde o momento da nossa concepção. Sabemos que estes presentes têm um propósito maior e desejamos usá-los para glorificar o teu nome e para a edificação do teu reino. Senhor Jesus, ensina-nos a reconhecer e desenvolver nossos talentos para que sejamos servos fiéis que multiplicam o que nos foi confiado. Que o Espírito Santo nos guie e capacite, dando-nos coragem para usar nossas habilidades com sabedoria, em amor e serviço ao próximo. Livra-nos da tentação de buscar a glória para nós mesmos, mas que em tudo o que fazemos possamos refletir a tua luz e o teu poder. Senhor, consagramos nossas vidas a ti e pedimos que nos ajude a vencer o medo, a incredulidade e qualquer barreira que nos impeça de cumprir o seu chamado. Usa-nos conforme a tua vontade e que ao final de nossa jornada possamos ouvir de ti. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.